O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. É um prazer poder estar mais uma vez com você e com a sua família, compartilhando a palavra do nosso Deus, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, nos permitido viver, nos permitido fazer. E hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Então, você que está assistindo o programa Graça e Paz, né, chama aí a sua família, liga para os seus amigos, diz, olha, está entrando no ar o programa da família de Nova Friburgo, o programa daqueles que têm um temor do nome do Senhor, um programa feito para alcançar o seu coração. Independente da sua religião, independente daquilo que você crê, eu tenho certeza que esse programa vai trazer ao seu coração uma palavra direto do trono de Deus e vai consolar, motivar, inspirar você, né? Em mais um dia, em mais uma semana, né? E nós temos essa visão. A visão da Igreja Presbiteriana Central é realmente trazer para você um tempo de reflexão, um tempo de avaliação da sua própria vida, pensar qual o significado da sua vida. E esse é o tema da nossa mensagem hoje no programa Graça e Paz. Então, nós, como sempre fazemos, vamos começar orando, pedindo ao Senhor para nos abençoar, pedindo ao Senhor para que esse programa seja um programa bom, que alcance corações, que alcance pessoas, que o Senhor nos proporcione oportunidades de encontros. Não apenas um encontro desse programa com você, mas um encontro seu com o Senhor através desse programa. Vamos orar então comigo? Eu quero orar por você que tem se sentido cansado, eu quero orar por você que tem se sentido sobrecarregado, eu quero orar por você que está num leito de enfermidade agora me assistindo e que a graça do Senhor te alcance, que a graça do Senhor chegue até você e que nessa oração eu possa interceder para você que está vivendo em angústia, em tribulação, que a palavra do Senhor possa chegar ao teu coração. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Então, abra o teu coração para a graça e para a paz de Jesus entrar na sua vida agora. Aí, como você está, do jeito que você está, se você puder, feche os seus olhos comigo e ore nesse momento. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela forma tão cuidadosa que o Senhor cuida de nós, pela forma tão cuidadosa que o Senhor trata a nossa vida. E, Deus, eu te peço para que o Senhor possa visitar todo aquele telespectador que está agora nos acompanhando. Ó Deus, seja em casa, seja onde quer que ele esteja, quem sabe num leito de hospital, Senhor. Quem sabe, ó Deus, precisando, ó Deus, de um milagre em sua vida. Quem sabe precisando, Senhor, rever conceitos na sua vida. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, que a tua graça possa alcançar de maneira abundante a vida dessa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Cuida da sua família, cuida do seu trabalho, cuida da sua casa, cuida, ó Deus, de tudo que for possível ser cuidado na vida dele, Pai. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Querido, hoje esse programa está indo ao ar de maneira inédita no dia 7 de setembro, né, de 2016, dia onde nós comemoramos o dia da independência do nosso país, né? É bem verdade que a nossa história, ela não nos conta com muita riqueza de detalhes o quão sofrido foi e o quão turbulento foi o alcance da independência do Brasil, do domínio português, né? E
A independência do Brasil, como em muitos outros países, também se comemoram o dia de sua independência, principalmente os países latino-americanos e até norte-americanos, porque quase todo o continente americano foi colonizado e houve a necessidade de que houvesse uma ruptura, né, da relação entre esses países e os países colonizadores. Né? No Brasil, a colônia era portuguesa, no resto da América do Sul, quase toda a colônia era espanhola, né? E os Estados Unidos era uma colônia inglesa. Né? Então, houveram guerras, houve derramamento de sangue, houve momentos políticos muito turbulentos para que cada um desses países encontrassem, né, a sua independência. Na América do Sul, um grande nome que lutou pela independência de todos os países, né, quase sul-americanos, Simão Bolívar, no Brasil, Dom Pedro I, né, nos Estados Unidos, houve toda aquela confederação que lutava pela independência, né, dos Estados Unidos. E então, queridos, essa é a história. A independência, ela traz esse senso de liberdade. Né? E essa independência, na verdade, traz a liberdade para que um país tenha a sua autonomia e viva conforme a sua própria identidade cultural. Eu quero pegar esse tema e fazer uma aplicação a algo que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. A palavra independência, ela é uma palavra muito interessante para o ser humano, porque todo o ser humano tem uma inclinação natural à dependência. Todo ser humano, independente da sua raça, do seu credo, da sua cultura, todo ser humano tem uma inclinação natural, em alguns casos orgânica, para a dependência. O problema é que quando a nossa referência de dependência não é boa, nós acabamos dependendo de muitas coisas que não fazem bem para nós mesmos, que não fazem bem para a nossa vida. Às vezes nós dependemos de pessoas, às vezes nós dependemos de coisas que sem ela nós não vivemos. Né? Você vê o vício como sendo um fator que gera dependência na vida de pessoas. Quantas pessoas, você que está me assistindo agora, possivelmente você conheça alguém que tenha algum tipo de dependência química, seja no álcool, seja nas drogas, seja no cigarro, seja em anfetaminas, seja em remédios. Se você não toma mais os remédios, você não tem mais paz. O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de alguns remédios psicotrópicos, como, por exemplo, o Lexotan e outros remédios dessa linha. Né? E muitas vezes nós não conseguimos viver sem essas coisas. Sim, precisamos de uma independência dessas garras maléficas dos vícios, né, e de tantos outros vícios, como na pornografia, com tantas coisas que aprisionam as pessoas. Nós precisamos de uma ruptura para que possamos, então, deixar a nossa natureza descansar em uma outra dependência, a dependência de Deus. É o único ponto, é a única força pela qual nós não podemos deixar de ser dependentes. O problema é que o pecado tem gerado exatamente na nossa vida isso. Nós nos tornamos independentes de Deus. E talvez você diga assim, eu quero me tornar independente, eu quero me tornar realmente uma pessoa livre de tudo, mas você acaba se tornando dependente de outras coisas. Então, querido, pense comigo, peça ao Senhor para que gere uma ruptura, uma independência daquilo que te aprisiona e que você se torne verdadeiramente dependente daquele que te faz livre, verdadeiramente livre.
Todos nós temos, como eu disse, uma inclinação à dependência. Não tem jeito, não tem como você se livrar disso. Mas seja dependente de Deus. Escolha ser dependente do Senhor. Escolha ser dependente de Cristo. Porque é Ele quem te faz verdadeiramente livre. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é a minha religião, querido. A verdade não é a minha igreja. A verdade é Jesus. Então, que Deus te abençoe. Pense nisso aí. Feliz Dia da Independência para você. Comemore o seu feriado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a ministração da palavra aqui no programa Graça e Paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Esse para mim é o momento mais importante, onde nós lemos a palavra e meditamos e fazemos uma reflexão sobre a palavra. O tema da minha mensagem hoje para você é: qual é o significado da sua vida? Por mais que eu faça uma pergunta, eu não tenho a mínima intenção de te dar a sua resposta, porque o significado da sua vida, querido, só você e Deus que podem encontrar. Mas eu quero desafiar você hoje a pensar qual o significado da sua vida. Qual o significado dela para você? Qual o significado dela para a sua família? Qual o significado dela para as pessoas que estão ao teu redor? Qual o significado dela para você mesmo? O que você tem feito? O que você tem vivido? O que você tem desejado fazer? É bem verdade que algumas circunstâncias que se apresentam diante de nós, é verdade que algumas circunstâncias que se colocam diante da nossa vida nos fazem perder o brilho da visão, nos fazem perder o vislumbre da esperança, nos fazem perder o sentido da vida. E aí, então, nessas horas, você começa a pensar que o grande problema do seu coração é não ter significado. E aí eu gostaria de olhar à luz da palavra do Senhor para um versículo único que eu já refleti aqui outras vezes e vou trazer muitas outras vezes, porque talvez ele seja um dos mais desafiadores textos da palavra de Deus, porque ele confronta a sua realidade, ele confronta o seu momento, ele confronta todos os fatos que estão diante de você, todos os indicativos da sua vida são confrontados por esse versículo, fazendo com que você tenha uma outra perspectiva da vida. E talvez o que você precise hoje, aonde você está, no momento que você está vivendo, seja de uma outra perspectiva. Eu creio que essa outra perspectiva, ela pode e virá através da palavra do Senhor. Eu quero ler com você agora. Você pode acompanhar comigo a leitura
de Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma grande palavra. O problema é que quando você faz uma análise das coisas que estão diante de você, você dificilmente vai entender ou vai crer que essa dificuldade que está diante de você está contribuindo para o seu bem. Como entender que uma crise financeira contribui para o seu bem? Como entender que uma doença contribui para o seu bem? Como entender que uma limitação contribui para o seu bem? Foi o que eu disse. Existem fatos que contrariam, né, a sua realidade. Existem uma palavra aqui nesse texto que ela vai na contramão da sua percepção, da sua sensação, da sua leitura da sua própria vida. Muitas coisas podem ser ditas a partir disso. Mas o que eu quero pensar é, muitas vezes quando nós nos vemos desanimados, cansados, nós simplesmente apertamos o botão do piloto automático e vamos deixando a vida caminhar. E nessa atitude, talvez de desespero, talvez de simplesmente uma inclinação ao conforto, talvez sem uma devida reflexão, nós deixamos de cumprir o propósito que Deus estabelece para a nossa vida. Ou então nós perdemos a oportunidade porque ficamos insensíveis às coisas que estão ao nosso redor, sabe? E perdemos muitas vezes a oportunidade de marcar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que é muito possível que vocês fiquem completamente apavorados com o que eu vou falar. É muito possível que vocês fiquem aqui perplexos com o que eu vou dizer. Mas às vezes eu consigo ver uma generosidade em algumas questões, em algumas situações, como por exemplo em algumas doenças. Existe uma generosidade do próprio Deus em algumas doenças. Às vezes você recebe uma informação de uma doença que é terminal, que é fatal. Evidentemente nós vamos nos entristecer, nós vamos nos abalar, nós não queremos perder quem nós amamos de maneira nenhuma. Não, a generosidade não está em perder de maneira nenhuma, entenda o que eu estou dizendo. Mas a generosidade está na oportunidade de você servir a essa pessoa, de você dizer para essa pessoa o quanto você a ama, o quanto você se importa com ela. Existem momentos, existem lutas na nossa vida que tratam a nossa essência, que tratam o nosso caráter, que tratam a nossa própria vida. Sabe, você ouvir de uma pessoa que está do seu lado, que essa pessoa te ama, isso muda a sua vida, isso dá um sentido para a sua vida. E da mesma maneira que você que talvez nunca tenha dito para sua esposa, talvez você nunca tenha dito para os seus filhos, talvez você nunca tenha dito para os seus pais o quanto você o ama, o quanto você trabalhou para dar o melhor, o quanto você se esforçou para trazer orgulho para os seus pais ou para a sua família. Ou quem sabe dizer para os seus amigos o quanto eles são importantes na sua vida. Às vezes a gente não se dá conta disso, e às vezes a gente vai vivendo e achando que o que a gente faz é óbvio, achando que o que a gente fala é óbvio, e às vezes nós deixamos de dizer o óbvio porque achamos que todos compreendem o óbvio, mas nem todos compreendem aquilo que para você é óbvio, mas talvez não seja óbvio para essa outra pessoa. Temos a oportunidade de entender, de crer, de mudar a nossa história. E às vezes é através de uma luta, através de uma dificuldade, é através de um deserto que você passa,
que essa oportunidade venha ao teu coração, que essa oportunidade venha até a sua vida. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus que me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu penso só uma coisa: em todo e em qualquer momento da minha vida, Deus está no controle. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja vivendo um momento muito difícil. Talvez você esteja vivendo um grande deserto. Mas eu quero desafiar você a pensar, quem sabe esse deserto não é uma oportunidade para você fazer um divisor de águas na sua vida, para você marcar a sua própria história. Quem sabe para você marcar a história dos seus filhos. Quem sabe para você marcar a história dos seus pais. Quem sabe para você não marcar a história do teu casamento, da tua caminhada, da tua vida. Creia, busque uma outra perspectiva. Acredite que Deus tem propósitos na sua vida. Acredite que Deus tem interesse em você. Acredite que Ele chama algumas pessoas e Ele tem propósitos nesse chamado, e você está aqui para honrar e glorificar o nome dEle. Então levante a sua cabeça hoje do jeito que você está, enfrente a sua vida. Deixe um valor. A briga de algumas pessoas, a luta de algumas pessoas por suas causas marcaram gerações. Eu posso citar inúmeras pessoas para você. Na Índia, um país que já estava acostumado em ser ultrajado, dominado, colonizado, explorado, um país que já se via como um povo inferior, um país que já se via como um povo sem importância. Esse povo foi ressignificado por um grito ensurdecedor de Mahatma Gandhi. Pacífico, silencioso, mas ensurdecedor. Porque um homem se indignou, porque um homem entendeu que aquilo ali era uma oportunidade dele marcar a história da sua vida, porque um homem teve coragem de colocar para fora aquilo que ele sentia. E não posso dizer que Deus não foi com ele. E o maior processo de paz que a nossa humanidade conheceu, pelo menos nos últimos séculos, surgiu de um homem franzino, pequeno, que teve coragem de dizer algumas verdades e levou o seu país a uma independência. É bem verdade que esse povo precisa aprender a se depender de Deus ainda, mas eles não dependem mais dos ingleses. Houve a ruptura. As pessoas olham para esse homem no passado e dizem: ele foi tão importante, ele ressignificou a vida dele, ressignificou a vida de muitas outras pessoas. Talvez você não vá ressignificar a vida de muitas outras pessoas, mas quem sabe você não ressignifica a sua. Quem sabe a das pessoas que estão mais perto de você. Às vezes eu fico pensando: e quando eu morrer? E quando eu for embora? Será que a minha vida vai ser balizadora, referência para os que vão ficar, para os meus filhos, para os meus amigos, para a minha igreja? Ou será que eles vão se esquecer de mim? Ou será que a minha vida não significou nada para eles? Ou talvez eles vão até dizer: pô, ainda bem que ele morreu. Estava cansando já. Não. Eu quero fazer com que a minha vida signifique alguma coisa. Eu quero fazer com que a minha vida valha a pena. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, eu tenho que fazer uma coisa: eu tenho que amar a Deus. Então você que está me ouvindo agora, o primeiro passo para você começar a fazer coisas extraordinárias é amar o seu Deus. Ame a Deus. Esse é um mandamento. Amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Faça isso. E que você tenha uma vida com muitos significados. Não só para você, mas para todos aqueles que podem ler a sua história através da sua vida. Olha, que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça e da paz de Jesus. Um grande abraço. Até a próxima.
de coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.